Nós estamos começando uma palestra muito interessante, estratégias essenciais para impulsionar sua jornada profissional. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo professora Ana Carolina, também conhecida como professora Carol, né? Eu atuo aí na graduação Digital Mais como professora e também no pedagógico. Vou estar aqui com vocês nessa noite, fazendo a mediação juntamente com a professora Maria Eduarda, tá bom? Fiquem à vontade para perguntar, para nossa convidada. O espaço é nosso, fiquem à vontade. Quem, de repente, não quiser se expor, pode, de repente, deixar só o áudio, falar só com áudio mesmo, ou então deixar no chat. O espaço é nosso. Nós queremos muito que vocês aproveitem esse momento, foquem bastante aqui, tudo que vocês tiverem aí de perguntas, curiosidades, fiquem à vontade, se sintam em casa. Eu sei que nós estamos aí em locais distintos, né? Mas que possamos nos sentir juntinhos, independente da distância, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para a professora Maria Eduarda, para ela se apresentar. Fique à vontade. Tô de bola, fica tranquila. Acontece. Ó, eu vou pedir por gentileza. O Teams está travando muito. Alguém está com o microfone ligado, está dando uma interferência aí. Pessoal, pedir por gentileza, enquanto uma pessoa estiver falando, palestrando, para todo mundo desligar o microfone para não dar interferência, a gente realizar uma palestra de forma bem organizada, tá bom? Para poder todo mundo conseguir compreender o que está sendo dito e a gente realizar da melhor forma possível, ok? Desculpa pelo barulho, porque está tendo uma reunião aqui, eu estou na universidade hoje. Mas eu sou a professora Maria Eduarda, eu atuo no curso de gestão ambiental, sou professora, e também sou supervisora de estágio. Eu vou aproveitar aqui o espaço, né, para agradecer em nome da graduação digital, em nome da Universidade de Vassouras, a Ana Paula, que gentilmente veio aqui hoje, super disponível e gentil, para falar um pouquinho com vocês, uma palestra muito interessante, muito importante. A demanda por estágios dos alunos da GD+, tem crescendo muito. Muitos alunos estagiando e muitos alunos estagiam por intermédio da CIE. Mas aí essa parte eu vou deixar para a Ana Paula falar com vocês, tá? Uma boa noite e estaremos aqui mediando. Bem-vinda, Ana Paula. Obrigada. Obrigada, professora Maria Eduarda, professora Ana Carolina. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Todos vocês? Que bom. Gente, primeiramente, boa noite a todos vocês, né? É um prazer estar aqui, uma honra estar aqui conversando com vocês, de um lugar tão distante da nossa realidade, né? Eu fico muito aqui no Rio de Janeiro, embora eu dê um suporte grande também ao interior, que a gente chama de interior, né? Mas é uma honra estar aqui com vocês. Eu espero que seja um momento muito proveitoso, né? E eu estou realmente assim deixando bem aberto a possibilidade de vocês perguntarem, ou liguem o microfone e pergunta, ou pergunta através do chat, mas fiquem à vontade. Eu não gosto de falar muito sobre palestra, porque eu acho que é uma coisa muito mecânica, né? Mas um bate-papo seria uma boa, sabe? Da nossa realidade, do que a gente vê, né, enquanto funcionária do CIE, né, consultora de CIE, o que a gente vê na realidade quando a gente fala de mercado de trabalho, e vocês que estão na universidade, estão estudando, estão passando por essa parte teórica, né? Digamos assim, tá bom? Então, posso começar? Bom, gente... Você prefere que eu compartilhe a sua apresentação agora ou depois? Pode falar de novo, professora? Você prefere que eu compartilhe a sua apresentação agora? Pode colocar, por favor. Eu fiz uma breve apresentação, gente, mas para a gente falar sobre alguns tópicos que eu considero assim, muito importantes, e no decorrer da nossa conversa eu vou explicar o porquê, tá bom? Ver se dá para... Obrigada, professora. Bom, gente, deixa eu primeiro me apresentar, antes de apresentar o CIE. Meu nome é Ana Paula Monteiro, eu sou pedagoga, né, por formação,
Atuo no CIE há 19 anos, como consultora de atendimento à instituição de ensino, que é atualmente o meu cargo, né? Já atuei em outras áreas. Tenho algumas especializações, como pós-graduação, né? Pós-graduação em orientação educacional e coach de carreira, como gestão empresarial, algumas pós que eu fiz aqui no Rio, e atuo no CE há 19 anos, dando todo o atendimento à parte de instituição de ensino. Então, além de eu ver, de eu estar, né, no dia a dia com os alunos, os professores, as instituições de ensino, eu estou no dia a dia recebendo vagas, né, de estágio, muitas vezes fazendo o processo seletivo, realizando o processo seletivo, como eu estive mais ou menos há um mês atrás em Angra dos Reis, realizando um processo seletivo grande que teve lá. Então, eu acabo jogando em todas as partes e acho isso ótimo, porque eu não fico só com a teoria, eu fico com a prática também. Eu acho que quando a gente fala, nada melhor do que a prática, né? Bom, ao longo da minha carreira, antes do CIE, sempre atuei na área de recursos humanos, né? Trabalhei 8 anos na Xerox, enfim, 3 anos também em uma outra multinacional. Tenho um longo tempo aí de trabalho, sempre nessa área de recrutamento e seleção. Então, no CIE, a gente atua com estágio e jovem aprendiz, né? O estágio é destinado para vocês que são alunos daqui da Univassouras, pessoas que tenham mais de 16 anos e que estejam estudando ensino médio, técnico ou superior, tá? Você pode ficar até 2 anos em cada empresa, que a gente chama de por CNPJ, né? Você pode atuar como estagiário, e o estágio é a maneira de você colocar em prática o que você aprende no dia a dia da sala de aula, né? Então, é uma forma de você ingressar, de você conseguir a tão sonhada experiência profissional que todo mundo solicita, mas ninguém dá a primeira, né? Experiência profissional. Então, o estágio proporciona isso, e você, quando termina a faculdade, você termina o teu curso já com experiência na área, né? Então, nada melhor do que... E muitos até ingressam através do estágio na própria empresa, né? Eles acabam o estágio, eles são efetivados, e dali começa uma longa carreira na empresa, tá bom? Bom, gente, para quem não conhece o CIE, eu espero que todos vocês conheçam, mas o CIE, como a professora Maria Eduarda falou, eu acredito que seja a maior fonte de intermédio entre a empresa e os alunos, né? Porque é o maior agente de integração do Brasil, né? Nem do estado do Rio, né? Existe CIE em todos os estados do Brasil. E aqui no Rio, a gente já existe há 60 anos, né? Nós fomos pioneiros aqui como agentes de integração. Nós somos filantrópicos, né? Nós somos, embora não pareça, né? Nós não temos fins lucrativos, e atuamos com estágio, como eu falei para vocês, e jovem aprendiz, né? São vagas destinadas a jovens de 14 a 22 anos, né? Que tenham carteira de trabalho, independente de estar estudando ou não. Hoje a gente está com uma média de 15 mil jovens como jovem aprendiz no mercado e 30 mil estagiários no estado do Rio de Janeiro, tá? 30 mil estagiários atuando nas empresas conveniadas ao CIE, que a gente hoje está com uma média de 3.500 empresas com estagiários ativos, né? Então, principalmente, por exemplo, Vassouras, Barra Mansa, a gente tem muito convênio com a prefeitura, né? A gente realiza muito com hospitais, enfim, da região, né? Bom, passando adiante, vocês ficaram com alguma dúvida? Deu para entender, gente? Só quis fazer uma breve apresentação minha e do CIE para vocês conhecerem um pouquinho, tá? Podem ir botando pergunta aí se vocês quiserem. Aí as professoras vão me repassando, né? Bom, gente, o que a gente vê lá no CIE, no dia a dia, é que nós recebemos vagas diariamente, para vocês terem uma noção. O nosso atendimento funciona de 8 da manhã às 8 da noite, às 20 horas, tá? Durante todo esse período, as empresas entram em contato com a nossa central de atendimento
e solicitam a abertura de vagas, né? Então, são empresas muitas vezes renomadas que pedem estagiários, ela traça um determinado perfil, que a gente vai falar agora quais são essas técnicas, e desse perfil a gente recruta esses jovens e eles passam por um processo seletivo. O que a gente nota lá no CIE é que muitas vezes a gente tem a vaga, mas a gente não tem estudantes com a qualificação, principalmente comportamental, para ocupar aquele cargo de estagiário, né, naquela empresa. Então, muitas vezes, assim, o estagiário, tecnicamente, tem vários professores que me... Ana Paula, poxa, tem um aluno meu que é maravilhoso, ele tira 10 em tudo, ele é ótimo, sensacional. Aí, quando você vai entrevistar, tem vários problemas comportamentais, assim, que muitas vezes ele deixa de ocupar aquele tão sonhado cargo, muitas vezes, né? Começa como estagiário, mas em uma grande empresa, por conta de pequenos detalhes comportamentais, né? Nem sempre vocês têm essa orientação, e a gente tem ciência disso. Nós somos um agente de integração, então a gente faz isso todos os dias. Mas nem todo mundo tem essa base, né? Tem esse suporte, tem essa orientação. Muitas vezes os pais são autônomos, muitas vezes os pais começaram a trabalhar muito jovens e estão na mesma empresa, não é o dia a dia deles. Às vezes a universidade também não tem esse suporte, não dá esse suporte, né? Eu acredito que vocês deem esse suporte, né? Vocês têm um departamento de estágio, né? Então, de repente, um aluno levar um currículo, um aluno falar que tem uma entrevista, vocês orientarem, eu acredito que aconteça já na Univassouras, né? Mas nem sempre é isso, na realidade, que acontece, né? Nem todas as universidades têm esse suporte. E a gente vê que, por isso que a gente fez começou com esse trabalho de mentoria, de palestra, de live, porque a gente vê que tem vaga, mas muitas vezes não tem candidato para ser aprovado para aquela oportunidade, né? E isso é muito triste, porque às vezes eles mesmos eles querem, mas eles nunca conseguem ser aprovados. Então, por isso eu vim aqui com esse tema hoje, para a gente abordar um pouquinho o que é um processo seletivo, o que mais impacta em um processo seletivo, o que reprova e o que aprova. Então, claro que cada cargo, cada perfil é de uma forma, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Até aqui tudo bem, gente? Deu para entender? Vocês estão bem? Tá? Tá bom. Bom, o processo seletivo, aqui nós temos alunos, professoras, me ajudem. Aqui nós temos alunos de mais ou menos quais períodos e quais cursos? Então, nós abrimos para todos os módulos e todos os cursos. Então, aqui nós temos alunos do primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o 8º, 10º módulo. Alunos de gestão de recursos humanos, gestão financeira, mídias digitais, marketing, gestão ambiental, gestão de agronegócios. Então, nós abrimos para várias pessoas. Até estão comentando aí no chat, né, alguns alunos. Convidei também alguns alunos, quer dizer, alguns não, né? Convidei os cursos de engenharia, alguns alunos podem estar aí de todas as engenharias, civil, elétrica, software, química, né? Acho que são essas 4. Obrigada, professoras. Algumas dessas profissões, como engenharia, tem um determinado período que a universidade autoriza o estágio, correto, professora? Não é a partir do primeiro período, né? Não. Se eu não me engano, foi engenharia a partir do 6º. Você estava pedindo... O conselho é a partir do 5º, mas aí cada instituição de ensino coloca a sua regra, né? Se a instituição de ensino acha que ele não está maduro, por exemplo, estou dando um exemplo, no 5º período de engenharia, a instituição de ensino pode pedir e liberar o estágio somente a partir do 6º. Aí a regra quem cria é a instituição de ensino, porque ela é uma das partes que se responsabiliza também pelo estágio do aluno, né?
Então, por isso que fica essa regra aí. Eu peço até os alunos que quiserem estagiar, né, para consultarem, né, o setor de estágio, ver a partir de que período vocês podem estagiar, tá bom? Porque existe essa regra, todas as universidades impõem, sim, tá? Bom, gente, processo seletivo é um conjunto de técnicas utilizadas, vocês estão vendo aí, para filtrar e escolher as pessoas que querem ocupar uma determinada posição. Através desse processo, é possível identificar se essas pessoas têm habilidades, que a gente chama hoje em dia de soft skills, e competências, que é hard skills, exigidas pela empresa. Ou seja, que elas têm não só a parte técnica, como a parte comportamental exigida por aquela empresa. Cada empresa é de uma forma. Cada perfil é de uma forma. De repente, o estudante é muito bom em um determinado departamento e não é tão bom em outro determinado departamento. Isso eu digo não só técnico, como comportamental. Tá, gente? Então, não é que o candidato seja ruim. Eu sempre falo isso, não existe candidato ruim. Claro, existe, né, aquele preguiçoso, aquele que já demonstra no próprio processo seletivo. Mas, geralmente, assim, não existe perfil ruim. Se você não passou no processo, é porque aquele perfil não estava de acordo com as suas competências que você apresentou. Mas num próximo, com certeza, você, de repente, teu perfil vai combinar, né, com esse próximo. Bom, pode passar, professora, por favor. As etapas habituais, quando uma empresa nos solicita um estagiário, geralmente, o que ela faz? Ela define o perfil, ela diz como ela quer. Ela entra em contato com o CIE e fala assim, olha, eu quero um aluno do 5º até o 7º período do curso de nutrição. Ele tem que estudar de manhã, porque essa vaga são 4 horas de estágio no período da tarde. Ele tem que morar razoavelmente próximo, numa média de até 20 quilômetros, porque a gente só está pagando um auxílio transporte, um para ir, um para voltar. Ele vai ter refeição no local, e é isso. Se ele tiver conhecimentos aí eles falam algum curso, algo que o cargo poderia, seria bom que o aluno tivesse. Se ele tiver conhecimento e tal, seria interessante. Gente, nada é obrigatório para estágio, né? Estágio é para vocês colocarem em prática. Vocês não precisam ter experiência anterior, e vocês não são obrigados a ter determinados cursos exigidos pela vaga. Isso aí é exigido quando é uma vaga efetiva. No estágio, eles podem preferir alunos que tenham tais e tais conhecimentos que eles venham a julgar importantes para desenvolver aquele trabalho, mas não exigência. Outra coisa que eu queria deixar claro para vocês é sobre o auxílio transporte, né? Na lei que está em vigor hoje, 11.788, que foi sancionada em 2008, a lei diz que a empresa é obrigada a dar um auxílio transporte. O que isso quer dizer? Se a empresa disser que ela só vai pagar a ida e a volta, ela pode fazer isso. Um modal, que a gente chama, né? Uma passagem para ir, uma passagem para voltar. Tem empresa, a maioria das empresas que trabalham com a gente não tem esse mínimo de valor de passagem. Elas pagam tanto para ir quanto para voltar, mesmo que o aluno pegue 2 ônibus, enfim, ela paga. Mas algumas ainda têm essa restrição. Por isso que eles colocam sempre o arco de distância que eles querem os alunos. A gente sempre dá a sugestão de 20 quilômetros de distância, porque também não adianta em Vassouras aparecer um aluno daqui do Rio, não vai, né? Então, a gente tem que traçar esses quilômetros que a empresa autoriza e a gente faz a triagem com base nisso, tá? Então, pode ser que vocês... Vai ser muito difícil receberem uma vaga de muito distante, mas pode ser que aconteça, tá?
Então, gente, qualquer pergunta podem me fazer, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida. A empresa traça esse perfil que ela deseja, junto com o nosso atendimento. Depois, a gente divulga essa vaga, tanto no nosso portal, aparece para vocês, quanto a gente divulga muitas vezes nas nossas mídias, né? No Instagram, no CIE Rio, no CIE, o mais próximo daí, acho que o mais próximo daí é Resende, se não me engano. Resende é mais ou menos próximo de Vassouras, não é? Não, é longe. Dá 1 hora e pouquinho. Para pagar esse investimento. Não é tão longe, mas é longe, é um chãozinho. Então, mas procurem as mídias, as redes sociais, o Instagram de um CIE que seja mais próximo de vocês. Porque quando vocês jogarem lá no Instagram CIE, vai aparecer vários CIEs, vários Instagrams, né? Vários endereços. Aí vocês verificam o que é mais próximo para vocês terem acesso a essas vagas daí, mais próximas daí. Mas assim, gente, desde o momento que você faz o cadastro no nosso portal, se cadastra como aluno, todo dia que você abrir, se tiver vaga aberta para o teu perfil, vai aparecer para você no nosso acesso às vagas, tá? Então, não se preocupem de estar caçando nas mídias sociais. Mas, se tiver acesso, melhor, obviamente, tá bom? Bom, depois que o aluno verifica essa vaga, eu vi lá no portal do CIE, tem uma vaga para mim. Gostei da vaga. O próprio aluno se autocandidata, tá? E aí ele ou já tem uma mensagem dizendo como ele tem que proceder no processo seletivo, se ele tem que mandar currículo, para quem ele vai mandar currículo, se ele tem que entrar em contato com o telefone e tal. Ali já diz qual é a forma de contato. Ou, gente, eles informam, você já foi encaminhado para essa vaga, aguarde o nosso contato. E a gente faz contato posteriormente com você para marcar a entrevista, tá? Um detalhe muito importante. Tem aluno que fala para mim assim, Ana Paula, nunca tem vaga. Eu falo, mas você entra de quanto em quanto tempo no portal do CIS? Tem cadastro? Tem cadastro. Então, você entra de quanto em quanto tempo? Eu entro, sei lá, mês passado eu entrei. Você realmente não vai achar vaga. O que acontece, gente? Quando a gente abre uma vaga, ela vai estar disponível para todos os alunos daquele curso, né? Então, se é uma vaga para engenharia, 5º ao 7º período, todos os alunos de engenharia que sejam próximos àquela empresa, para todas as universidades, vai aparecer essa vaga. Então, às vezes, e os 4 primeiros que se candidatam a essa vaga, a vaga fecha. Por quê? A empresa não quer receber 50 candidatos, porque ela não vai ter nem como entrevistar os 50. Ela quer receber 4 por vaga, tá? Esse é o nosso combinado com as empresas, né? Então, se for um processo seletivo simples, é assim, são 4 por vaga. Então, os 4 primeiros que se candidataram àquela vaga, a vaga fechou. Aí, às vezes, o aluno pensa assim, mas nunca tem vaga. Na verdade, já abriu, já fecharam várias vagas, né? Às vezes é questão de meia hora. Em meia hora te abre uma vaga e meia hora a vaga fecha. Porque se candidataram 4 pessoas, né, que estavam dentro daquele perfil. Deu para entender, gente? Então, assim, a orientação para vocês conseguirem uma vaga de estágio, seja obrigatório, seja não obrigatório estágio, entrar todo dia no nosso portal, tá? E eu vou colocar o endereço lá no final para vocês, mas no portal.cie.org.br. Entra lá todo dia, toda hora que vocês puderem, cria um hábito, porque é bom até para vocês estudarem um pouco sobre a profissão de vocês, né? Quais são as empresas que estão ofertando vagas, porque, assim, eu até vi aí, quando mostrou as carinhas de alguns de vocês, eu acho que tem alguém trabalhando essa hora, né? Enfim, às vezes você já está no mercado, mas é bom saber, para quando você se formar, você ter uma noção quais são as empresas que mais contratam, qual é o piso de um estagiário do teu curso, né? Então, acho que é interessante vocês estarem a par desse mercado também. Quais são, de repente, os conhecimentos que as vagas mais solicitam,
que não é obrigatório, mas às vezes né, se o candidato estiver melhor. Então, isso tudo é bom vocês ficarem bem a par, tá bom, gente? Bom, triagem, contato com o candidato que a gente faz, depois fazer a entrevista, que ela pode ser individual ou coletiva, dependendo do número de vagas, né? Hoje chegou para mim uma vaga de fisioterapia aqui no Rio. São 10 vagas de fisioterapia na Zona Oeste do Rio. E aí eu divulguei em algumas instituições próximas, né? Porque fisioterapia é um curso que não tem em todas as instituições de ensino. Né? Aqui no Rio só tem 3, mais ou menos, que são as maiores, as mais famosas aqui do município do Rio. Então, a gente divulgou, hoje eu divulguei, mas assim, provavelmente a entrevista deles vai ser coletiva, porque são 10 vagas. Né? Então, se são 10 vagas, vai ter mais ou menos uns 40 candidatos. E aí vai ser coletiva, numa sala, o próprio RH, né, vai uma profissional, que às vezes é psicóloga, pedagoga, enfim, da área de recursos humanos, ou quem faz gestão de recursos humanos, e entrevista coletivamente. Alguns processos também, gente, têm dinâmica de grupo, alguns têm redação, então depende do que a empresa solicita ou quer fazer, tá bom? Isso fica muito a critério da empresa, tá? Até aqui tudo bem? Professora, vocês que estão vendo? Tudo bem. Eu vi que o Tá. pessoal colocou ali no chat que tem CIE em Paraíba, Nova Iguaçu, Barra Mansa e Volta Redonda. O pessoal está comentando ali no chat. Mas qual o primeiro? Paraíba. Qual o primeiro lugar? Paraíba? Alguém colocou aqui que tem Paraíba. Tem Paraíba do Sul, Nova Iguaçu, Barra Nova Iguaçu Mansa, tem. Volta Paraíba. Redonda. Ô, Carol. Carol, boa noite. Resende. Angra. Isso aí. Alguma dúvida até agora, professora? Não? Não. Bom, gente, a maioria das empresas pós-Covid, digamos assim, começaram a aderir o processo seletivo por vídeo, a entrevista por vídeo, tá? Então, vou botar assim que 90% das vagas que a gente fecha hoje, as entrevistas são feitas por vídeo, não é marcado presencial, tá? Empresa, entrevista por vídeo, né? E a gente percebe muito o retorno, o feedback dessas empresas, falando que o aluno não é pontual na hora de entrar, que ele não verifica se a internet está ok antes de entrar, né, que a vestimenta não é adequada, que o local estava com barulho e não conseguiu ouvir a pessoa. Né? Então, tudo isso faz parte do processo seletivo. Aí aqui eu coloquei algumas dicas, que é o que a gente mais recebe de reclamação das empresas. Eu acho que eu passei um... Não, passei não. Pode passar, professora, por favor, que eu já estou no outro slide, desculpa. Bom, gente, confere, por gentileza, sempre o equipamento e a conexão da internet antes de começar. Se está marcado determinado horário, acessa o local antes, sabe? Fica lá direitinho. Pontualidade é imprescindível. A vestimenta, conforme eu falei, né? Tem aluno que acorda e vai para a entrevista, assim, do jeito que ele está, sabe? Faz de qualquer lugar, né? Do quarto, sem detalhes, sabe? Sem olhar, né, o fundo, sabe? Sem notar pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né? Então, cuidado, de repente, se não vai ter interrupções, que isso não é só ruim para o recrutador, mas é ruim também para você se concentrar, porque eu sempre falo, se você tá no horário direitinho, está com uma vestimenta adequada, se está tudo ok com você, a tua internet está jóia, você já vai mais seguro. Quando tem alguma coisa que não está funcionando, você já não tem aquela... Né, você já não faz aquela entrevista como você gostaria. Né? Você já faz aquela entrevista com um pouco de insegurança. Então,
confira isso tudo antes, né? Pesquise sobre a empresa. Muitos estudantes não têm noção do que é a empresa. Algumas, até em convênio, elas solicitam que a gente não divulgue o nome delas, mas algumas divulgam o nome, né? A gente tem aí, principalmente quando é concurso, né? Que a gente abre muito concurso de estágio, e a gente divulga, né? Agora, há pouco tempo, abriu da Caixa, abriu da Anvisa, abriu do... A gente vai divulgando. Então, assim, mesmo nas vagas que vocês vão ver pelo portal, muitas vagas existe o nome da empresa. Pesquisa antes, porque muitas vezes o recrutador pergunta, até para saber se você tem interesse mesmo, se você viu que empresa é. Eu sempre costumo dizer assim, não é só a empresa que escolhe a gente também tem que escolher onde a gente quer trabalhar. A gente tem que ver o ambiente de trabalho, a gente tem que ver o que a empresa vende, o que ela produz. Então, isso tudo faz parte do processo seletivo. Não é só na hora do que vai falar, né? Mas o antes, né, tem todo um peso, né? Tá bom? Os currículos online também, que hoje em dia está sendo muito utilizado. No nosso portal, tem como o aluno anexar o currículo dele, tá? Então, anexem o currículo de vocês, que faz toda a diferença. Quanto mais tiver, quanto mais o cadastro de vocês estiver completinho, chega mais rápido na empresa. Então, lá no nosso portal tem como vocês colocarem vídeo de apresentação, tem como vocês fazerem redação, tem como vocês colocarem um currículo anexado. Completem o máximo com o máximo de informações a inscrição de vocês, para que chegue mais rápido na empresa quando você escolher fazer estágio, tá? Por alguma empresa, ok? E outro detalhe importante, gente, passando aí um slide, professora, é a questão das redes sociais, né? Hoje em dia, as empresas estão acessando as redes sociais, é muito fácil encontrar alguém, e às vezes isso serve como avaliação entre um e outro. É um processo que diferencia, né, a aprovação ou não de um candidato. Então, quando a gente começa a ir para o mercado de trabalho, né, a gente começa a procurar vagas de estágio, de emprego, qualquer detalhe faz toda a diferença para você ser aprovado para uma determinada vaga. Então, a gente sempre fala assim, preciso ter muito cuidado com o que é publicado na internet. Os estudos mostram que informações negativas ou fotos inadequadas em perfis de redes sociais podem influenciar na avaliação de um candidato, mesmo que o candidato seja qualificado e possua um ótimo currículo. Então, muito cuidado com o que a gente publica, com o que a gente segue, com o que a gente curte, porque hoje em dia é muito fácil encontrar um candidato e pode ser, sim, mais uma ferramenta de comparativo entre um candidato e outro, tá bom? A gente bota aqui, né? Amplie seus contatos, não sei se vocês têm LinkedIn, mas assim, o CIE atua muito com LinkedIn, a gente utiliza muito o LinkedIn para divulgar vagas, para divulgar os eventos que a gente participa, não deixa de ser ali uma vitrine do nosso trabalho. E muitos abrem vaga no LinkedIn, verifica o perfil do outro, convida o outro, né, para trabalhar na sua empresa. Então, acho que vale a pena ter um perfil caprichado no LinkedIn, tá? Eu não tenho nada a ver com o LinkedIn, mas é só uma dica que eu acho que vale sim, tá, gente? Ficou alguma dúvida, gente? Agora eu tenho a apresentação do portal, né, professora? Depois disso, queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Professora Maria Eduarda e a professora Ana Carolina. Ficou alguma dúvida? Não, perfeito. Depois, quando formos conversar, após
eu gostaria de fazer contribuições, porque eu tenho empresa, né? E eu não sei se o áudio está muito ruim para vocês, o meu áudio, Dá para ouvir. muito barulho. E quando você falou do comportamento, isso é muito relevante. Eu já gostei de candidatos pelo currículo e que na hora da entrevista eu falei, não, eu não quero essa pessoa como meu funcionário, né? Então, às vezes, a pessoa tem um melhor currículo e, como você falou, o comportamento dela. Eu sou uma pessoa que olha as redes sociais dos candidatos. No meu último processo seletivo que eu fiz, foram umas 20 a 30 candidatos e eu olhei todos os perfis de Instagram, né? E eu teve uma passagem que me chamou muita atenção, que chegou uma moça. Nós anunciamos tanto pelas redes sociais quanto pelo Cine aqui de Vassouras. Então, alguns eu recebi currículo, outros não. E aí, quando chegou a candidata, eu falei assim, você me empresta, você me dá currículo, trouxe. E ela pegou, assim, amassadinho, dentro da carteira, dobrou e me entregou. E ali, para mim, a entrevista já tinha acabado. Então, essa parte de vestimenta, e também já participei em processo seletivo aqui na instituição, entrevistando o candidato de estágio, e que uma dos exercícios era que eles escrevessem um texto. Então, são diversas avaliações que o candidato precisa estar preparado. Um bom comportamento, uma boa vestimenta, um comportamento legal, uma boa escrita. E isso levanta a bola para uma outra parte muito relevante, que é a participação dos alunos nas atividades de extensão. Pesquisa, minicursos, palestras, porque agrega o conhecimento. Então, eles já chegam nas entrevistas, ou até mesmo no mercado de trabalho, muito mais preparados e diferenciados. Mesmo, professora. A gente nota muito no mercado que as empresas comunicam a gente que assim, eles vão lidar com e-mail o tempo todo. Muitas vezes eles vão passar e-mail para a superintendência de uma empresa, né, para CEO. Então, assim, não dá para, por exemplo, vou fazer aqui uma comparação chula, tá, gente? Mas só para vocês terem uma noção, de estudante que, na verdade, deveria empregar o MAS e bota mais com I, entendeu? São detalhes, assim, sabe? Erros de português básicos que em uma redação dá para detectar se o aluno escreve bem ou não. Né? E isso realmente, assim, impossibilita muitas vezes dele conseguir uma vaga. Então, são pequenos detalhes como... Eu tive esse processo enorme em Angra dos Reis, que eu tive que fazer 3 turmas no mesmo dia, mês passado. Foi em uma universidade grande, foi até na Estácio, gente. Uma universidade, e foram 3 turmas, assim, de quase 60 candidatos cada. Tinham muitas vagas. E tiveram, assim, 3 candidatos que eu não tive como aprovar. Não tive mesmo. Porque são, assim, erros gritantes, sabe? Olha que não teve redação, não teve nada, foi só uma entrevista, entendeu? Mas muitos estão ali, às vezes, porque os pais mandaram, sabe? Porque ele tem que fazer alguma coisa, né? Porque ainda não está na hora dele estagiar, não está na hora dele trabalhar, sabe? Tem muitos detalhes assim, né? Tem gente que não se programa, que chega atrasada, que chega com qualquer vestimenta, né? Não se preocupa até com a higiene pessoal. Né? Então você pensa, poxa, se na entrevista a pessoa não se preocupa com a higiene pessoal, imagina no dia a dia de uma empresa. Né? Às vezes a entrevista é de manhã e a pessoa não se preocupa com a higiene pessoal. Você imagina no final da tarde. Né? Então não tem como mandar um candidato dessa forma para uma empresa, porque é o nome do CIE também, né? Que a gente vai tá sujando o nome do CIE. Então, o que a gente não quer para nós, a gente não quer para do outro, né? Que trabalha com a gente, principalmente. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença.
vocês comentaram aí sobre a questão da redação, da escrita, né? Eu tive uma oportunidade, foi ano passado, eu corrigi 4 redações de 4 candidatos, né, para que era uma vaga, e a vaga, no caso, acho que era para secretária, algo assim. E necessitava que o candidato tivesse algum conhecimento básico de escrita, porque ele teria que encaminhar e-mails e tal. E, assim, das 4 redações que eu peguei, teve uma que sem condições nenhuma. Então, assim, realmente a gente tem que tomar muito cuidado com a escrita. Pode parecer, não, isso é bobeira, mas isso é muito real. Então, assim, eu percebi ali na correção que realmente tem situações que não dá. Então, às vezes a pessoa realmente tem força de vontade, de repente até tem um currículo bacana, mas a parte da escrita é muito importante. A parte da escrita, a questão da comunicação também, a gente vê que faz muita diferença. Isso aí, procurar desenvolver a comunicação, né? Tem determinadas profissões que a gente vê que são alunos mais introspectivos, né? Que, de repente, nem vai lidar tanto com o outro, mas lida também. Agora, tem determinado... Isso tudo varia, né? Por exemplo, até as profissões, a vestimenta varia. Nós abrimos uma vez um processo para um grande escritório de advocacia aqui no Rio, em Duque de Caxias. E o escritório, o pessoal vai muito bem alinhado para esse escritório de advocacia, que é um escritório muito famoso e tal. E aí era para alunos de direito do 7º ao 9º período, né? Ou seja, final da faculdade, praticamente. Somente um candidato foi adequado com um blazer, com uma calça social, como um advogado deve se vestir, né? Os demais foram com roupa comum, tipo camisa de malha, calça jeans. Então, assim, tudo depende da sua profissão, tudo faz diferença. Então, aquele ali não que aquele que estava com a vestimenta adequada fosse ser aprovado, poderia ser que ele tivesse algum detalhe grave que não pudesse ser selecionado. Mas ele foi aprovado e isso foi dito, foi informado para ele, né, quando ele foi aprovado, que fez toda a diferença a vestimenta dele. Então, são pequenos detalhes assim. Já, por exemplo, alunos de comunicação social, que vai para uma vaga de publicidade em uma empresa, não é exigida uma vestimenta social, né, que são alunos mais despojados, mas é exigido, de repente, um grau de criatividade que a gente, né, através de algumas perguntas, verifica se tem, né, quem faz jornalismo, a escrita adequada. Né? Então, tudo depende de cada profissão. Né? Uns exigem mais algumas coisas do que outras, mas isso são detalhes de cada processo. Ana, desculpa te interromper, mas a Célia levantou a mão. Nesse período é essa. Isso aí. Depois tem algumas perguntas no chat também, mas vamos Era ver. só... boa noite, meu nome é Célia, professora, sou aluna da Gestão Ambiental de Vassouras, e é sobre essa questão do manso e do mais. Isso aí, até a gente lendo umas mensagens em redes sociais, umas mensagens lindas. Eu não sou professora de português, mas eu bato nessa tecla do manso e mais. Aí você vê aquela coisa bonita, aí na hora que você vai ver ali esse erro aí terrível, que até dói. Era só isso que eu queria comentar. Exatamente. Não, nas redes sociais eu vejo assim no Instagram, gente, pessoas famosas, assim, sabe, renomadas, que você pensa, né, profissionalmente, você pensa, poxa, eu sigo essa pessoa, mas é cada erro, assim, e tem milhares de curtidas, mas erros grotescos, assim, né, que faz toda a diferença para o mercado, nem exige demais, não, mas uma coisa ou outra, é óbvio que a gente comete, né? Mas tem coisas que não cabe, sabe? Que aí já, né? A gente tem que procurar falar e uso de gírias também, sabe? Tem muitos jovens que estão em processo seletivo, eles não falam nada, nenhuma frase sem uma gíria. Tem que ter uma gíria. Todas as frases têm que ter uma gíria. Então, também faz diferença. Está no processo seletivo, né? Você tem que ter uma boa educação, chegar, perguntar pela pessoa, se a pessoa vai bem, ter um bom aperto de mão. Eu sempre falo isso, né? Aperto de mão passa muita segurança,
muitas vezes, né? Se você aperta aquela mão com firmeza do selecionador, dá uma boa tarde, isso tudo já impacta. Ó, primeira impressão é que fica, né? Então, assim, faz toda a diferença. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Vai participar de um processo seletivo, leva um currículo, bota no envelopezinho um currículo. Ah, eu sei que hoje em dia está tudo pela internet, tudo online, tudo vocês mandam, mas, assim, leva numa pastinha. Se solicitar, você está com seu currículo ali. Gente, eu faço processo seletivo porque as pessoas não levam caneta. Não levam caneta. Entendeu? Todo processo seletivo tem, no mínimo, uma ficha para você preencher. Então, assim, vai participar de processo seletivo, leva caneta. Tem que ter caneta. Né? E a grande maioria não leva caneta. Então, são detalhes que vão fazer toda a diferença. Tá? Pensem assim, né, nesses detalhezinhos que, na hora de um processo seletivo, impacta. Você deixa, às vezes, de entrar para uma empresa que você poderia ter uma carreira lá dentro por conta de um detalhe ou outro, né, que fez a diferença. Porque, na verdade, é um funil, né? São várias ferramentas que é aplicado para ver quem fica. Vai. Ah, esse não por isso, esse não por isso, esse não por isso, e quando vê, está com aquele mais adequado. Então, tudo isso faz diferença. Obrigada pela contribuição. Mais para frente, a gente vai ver, por exemplo, concorrentes. O que tem hoje no mercado de campanha de combate a crimes cibernéticos? Gente. Provavelmente o governo deve ter várias. Liga meu áudio, por favor. Pretende desenvolver. Você consegue mutar meu áudio? Meu áudio está com problema aqui. Já seria reprovada aqui na. Vamos supor. Seria, Maria Eduarda. Pessoal, Seria, Maria Eduarda. Pelo menos você botou um fundo aí, né? Que já foi, ok, beleza. Pensou no fundo. Você imagina se você está ainda, tem um monte atrás de você. Várias pessoas andando. Agora voltou. Agora te travou. Travou? Teve um, gente, vou falando com vocês, eu vou lembrando. Teve um que tinha um varal atrás dele, cheio de roupa, mas tinha tudo quanto era roupa. Vocês imaginam, né? Meu Deus do céu, viu uma parede para você encostar, mas não deixa nada atrás que... Ô, Ana, eu acho que trazer você aqui é também uma ferramenta de informação, porque às vezes as pessoas, né, não têm nem noção de que o entrevistador ele vai estar avaliando isso também, né? Não só o currículo, não só a formação, né, mas também na preocupação do candidato em passar uma boa imagem, né? Exatamente. A parte técnica eu não coloco aqui, né? A gente não falou nada da parte técnica. Aí é com... Desculpa, gente. A parte técnica eu não coloquei aqui. Realmente, isso aí é cada profissão. Vocês sabem, né, dentro da profissão de vocês, a parte técnica. Isso aí é indiscutível. Agora, a parte comportamental faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Aí. Pessoal, nós temos também algumas perguntas no chat. A Luciane colocou assim: como o mercado empregador vê candidatos com idade acima dos 40 anos? Como deve se portar esses candidatos às empresas? Qual o nome dela, professora? Luciane. Ela é estudante de qual curso? Lu, é gestão financeira, né? Gestão financeira. Ok. Muito prazer. Bom, o estágio ele é concedido para alunos de 16 anos em diante, sem limite máximo, né? A gente tem alunos de 60 e poucos anos estagiando no Tribunal de Justiça, hoje, né?
todos os estagiários do TJ são nossos, do CIE. Né? Hoje a gente está com quase 5.000 estagiários do Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, no estado do Rio de Janeiro, né? Em vários fóruns. E um deles tem quase 70 anos. A gente já teve aluno mais velho do que isso, estagiando. Então, assim, para o estágio, não existe limite de idade. Sabe? A gente nem deixa que isso seja um fator que impacte. A gente nem aceita colocar isso de jeito nenhum quando a gente abre uma vaga. Isso para a gente não faz diferença. Agora, a gente sabe que algumas profissões, né, enxergam a idade melhor como experiência, tá? E outras nem tanto. Né? Tudo depende do que se é exigido. Se é trabalhar muito com a parte física, de repente vai escolher uma pessoa mais jovem, de repente uma vaga como aluna acho que de gestão financeira. Né? Então, dentro dessa profissão, quanto mais experiência, maturidade você tiver, melhor. Você já passou por outras experiências, já passou por outras coisas na vida, e você hoje não tem essa. Professor, né? Quantos professores já de cabelinho branco a gente vê e tem todo o nosso respeito, né? Médico, a mesma coisa. De repente, você entra no consultório e você fala, essa médica novinha, sei não. De repente, ela é ótima, mas você fala, existe esse preconceito até do paciente, né? Do próprio cliente. Então, isso ainda existe em algumas profissões. Mas eu acho que cada dia que passa reduz mais esse preconceito, né? Que é um preconceito. Exatamente. Teve alguém que perguntou também sobre tatuagem. Tatuagens podem influenciar na minha entrevista? Olha, gente, por lei, é crime. Alguma empresa dizer que não vai ficar com determinado candidato por conta de tatuagem, não pode. Isso aí é proibido. Isso não pode de jeito algum. Antigamente, até, não sei se vocês não são da minha época, provavelmente, que eu já estou velhinha, mas antigamente existia a exigência de não ter tatuagem para concurso público, por exemplo. Né? Você ia fazer um concurso para a Marinha, você não podia ter tatuagem. Hoje em dia não tem mais isso. Existe uma lei que não pode deixar de contratar algum funcionário por tatuagem. E vamos e convenhamos, gente, hoje em dia todo mundo tem tatuagem. Né? Todo mundo tem tatuagem, todo mundo tem um diferencial, de repente, uma forma de ser, de se vestir, Isso, para a gente, assim, a maioria das empresas, eu não tenho uma empresa com a cabeça muito antiga, sabe? Mas, assim, a maioria das empresas estão trabalhando com as diferenças mesmo. A gente sente isso, sabe? Não é impacto nenhum. De repente, a pessoa ter tatuagem, ter o cabelo assim, ter o cabelo assado, ter uma barba assim, ter uma barba assada, isso não faz diferença. Se a gente for ver, por exemplo, às vezes o Banco Itaú, né, eles gostam de pessoas com diversidades. O Banco Itaú, ele trabalha com a gente também. Eles gostam de estagiários que têm um perfil diferente. Então, cada um do seu jeito. Isso aí não pode impactar, não tem nada a ver com profissão, não, tá? Show de bola. A Luciane também perguntou, as empresas ainda adotam consultar referências anteriores? Não. Não, principalmente quando se trata de estágio, não tem, né? Mas muito pouco, quase nada. Eu acho que é muito do que você mostra no processo seletivo, do que você tem em carteira de trabalho, do que você apresenta comportamentalmente. Mas são muito poucas empresas que ainda buscam. Não existe nem mais colocar isso no currículo. Antigamente, a gente colocava isso no currículo. Hoje em dia, nem tem mais isso, entendeu? Na nossa realidade de estágio do CIE, com um tempo considerável no CIE, né? Então, não estou muito a par, de repente, de uma empresa privada, de uma consultoria que lida só com emprego. Mas, assim, a grande maioria, não mesmo.
Show de É bola. dia a dia que a empresa vai ver, né? Quem é o estagiário, quem é o funcionário. Hoje em dia, gente, a empresa não tem medo de mandar embora. Assim como o aluno não tem medo de ser demitido. O aluno troca de estágio ou de emprego assim, de 2 em 2 anos. Eu sou uma exceção das exceções, por exemplo, há tanto tempo na mesma empresa, né? Mas isso não é nem bem visto no mercado hoje em dia, né? Se você colocar assim, bem visto, é um aluno que, de repente, uma pessoa que fica 2 anos em uma, conseguiu uma oportunidade melhor ali, tem toda a cara, coragem, segurança de ir para outra, né? E abre, de repente, um negócio próprio e está trabalhando. É isso, é dinamismo. Hoje em dia está muito dinâmico, o mercado está muito dinâmico. Show de bola. Mais alguma pergunta, pessoal? Carol. Oi, Carol. Tudo bem? É o Rogério, boa noite. Boa noite, Rogério. Ô, Ana Paula, 3 pontos aí dos seus ensinamentos e da mensagem que está passando. Primeiro, rede social, WhatsApp, está demitindo e está deixando de contratar muitos funcionários, porque as empresas hoje fazem muito contato pelo WhatsApp. Sim. E normalmente vão olhar o que você tem postado no status. Isso. Um exemplo, eu tentei uma vaga para um amigo, passei o currículo e o contato dele para o meu coordenador, e a hora que ele foi ver o status do rapaz, ele ia trabalhar, a vaga era para enfermeiro, ele tinha postado 5 vídeos pornográficos no status. Aí ele me chamou e falou, rapaz, como é que eu contrato um cara desse? Não tem jeito. Outra coisa que você pontuou aí é sobre vestimentas, né? O meu filho fez uma entrevista para a Emirates. Exigência. E vestido de paletó e gravata, vestido socialmente. A entrevista começou em inglês, dinâmicas em inglês, né? E uma coisa que aconteceu lá, que você pontuou também, que hoje todos têm tatuagem, né? Graças a Deus não são todos, eu não tenho e não pretendo fazer. E a empresa não pode discriminar você. No e-mail enviado, eles não dizem que você não podem, mas eles já avisam o seguinte: se você possui alguma tatuagem, ela não pode ficar à vista. E aí o que aconteceu? A experiência do meu filho, né? Ele falou que tinha uma moça muito inteligente, muito a par de todos os assuntos da empresa, e ela com o cabelo preso, atrás da orelha esquerda dela, parece, ela tinha uma pequena tatuagem. Não começou nem a dinâmica, já pediu ela para se retirar. Não disse o porquê, mas já estava avisado que não poderia estar à mostra, né? Sobre consultar o seu passado, né? Sua vida de trabalho, sua vida regressa. Participei de várias entrevistas e na maioria delas eles ligaram para o emprego anterior perguntando sobre a minha pessoa. Então ainda existe, não é abertamente, mas as empresas ainda fazem e fazem bem e vão atrás de até, por exemplo, dentro da Petrobras, se você tiver algum processo trabalhista que uma empresa que presta serviço para a Petrobras está envolvida, você não vai ser chamado, mesmo que atenda a vaga. A Petrobras não permite, é bloqueado. Estou falando de quem trabalhou 12 anos prestando serviço para a Petrobras e vi isso acontecer com várias pessoas. Então é feito, só que ainda, como vou dizer, ainda é muito escondido para não assustar as pessoas, entendeu? Mas ainda existe. E aí está falando uma pessoa que tem, não sei, mas vou falar a minha, tem 55 anos e tenho 26 trabalhando como técnico de segurança e já rodei estado do Rio, estado de São Paulo e Minas. E acontece isso todos os dias, todas as horas. Obrigado. Desculpa interromper. Rogério, deixa eu fazer posso fazer um adendo em relação a Emirates? Faz aí. Tive a oportunidade de morar 3 meses em Abu Dhabi. Provavelmente, embora fosse uma seletiva no Brasil, eles prestam serviço lá, né? E isso lá é mal visto.
Então, talvez não seja Aqui no Brasil é proibido selecionar ou descartar algum funcionário por isso. Mas lá realmente a conduta de todo mundo é muito importante. É um país muito, embora bem ocidentalizado, ainda é muito rígido. Em relação ao que você falou de processo trabalhista, aqui, tanto eu quanto outros amigos empresários, essa é uma coisa que a gente olha, né? Bota lá no Brasil, vê se já processou alguma empresa, procura saber se já processou, o porquê, né? E a Lu também falou em relação à idade. E nesse processo seletivo para a minha empresa, eu contratei uma mulher, que hoje é o meu braço direito, que ela tem 42 anos, e esse foi um critério que eu utilizei para selecionar. Eu queria pessoas mais maduras, que quisessem realmente trabalhar. Então, pessoal, assiste aqui minha contribuição. Então, eu agradeço pela contribuição do Rogério, não é, Rogério? Eu acho que isso muda muito, Rogério, realmente é realidade de uma empresa para outra, né? Como você falou, a questão da tatuagem, né? A empresa já pediu para antes do aluno chegar, se ele tivesse... Aluno não, porque lá era, com certeza, vaga de emprego, né? Antes do candidato chegar, se tivesse alguma tatuagem exposta, né? Que ele escondesse, não deixasse nenhuma tatuagem exposta, né? Permitido não é. Existe essa lei que segura que ninguém pode ser reprovado por conta de tatuagem. Permitido não é. Agora, se uma ou outra, né, principalmente empresas grandes, funcionam dessa forma, de repente, essa forma deles colocarem é até uma forma deles verificarem se o candidato adere ao que eles solicitam. No dia a dia, se eles vão cumprir as ordens que eles dão. De repente, é até uma forma deles verificarem ali se realmente eles prestaram atenção ao que eles leram. E não só a tatuagem em si, né? Mas, de repente, é uma forma. Então, sobre referência, eu lido com estágio, né? Não existe referência, até porque quem lida com estágio, geralmente estagiários não têm experiências anteriores. Então, nenhuma empresa solicita. Eu estou há 19 anos no CIE e isso aí não pode ser uma exigência, não é. Algumas empresas ainda solicitam, pode solicitar sim, para candidatos para emprego, né? Mas para estágio, não. Então, agradeço a sua contribuição. É até bom, porque vocês que estão no dia a dia, filhos, né? Ou vocês mesmos passam por processo seletivo, contribuir, que, como eu falei, aqui é um bate-papo, é bom que todo mundo sabe do que o outro está passando, né? Do que existe por aí. Obrigada, Rogério. Oi, boa noite, Ana Paula. Obrigado você pelo ensinamento. Oi, quem está falando é a Amanda. Oi, Amanda. Tudo bem? Boa noite, gente. Então, eu só queria meio que agregar, né, tudo que vocês estão falando. Já aconteceu comigo, de eu estar procurando estágio, né, e pedirem experiências. Como a pessoa que está procurando um estágio vai ter experiência na área, né? O problema que eu vejo é muito isso também, de estar tendo oportunidades de estágios, mas pedindo experiências anteriores. Assim, a gente fica meio sem saber, entendeu? O que acontece? A gente sempre fala, tem empresas que confundem estagiários com funcionários. Sim. Elas querem utilizar o estágio como mão de obra barata. Né? Elas na carteira, né? Pagar imposto, nada disso. E aí elas querem exigir um estagiário que seja assim, um expert na profissão dele. E não é. O objetivo do estágio não é esse. O objetivo do estágio é colocar em prática o que se aprende na teoria. Até para que o aluno possa ver se ele deve seguir aquela profissão, se é isso mesmo que ele quer, se é isso mesmo que ele gosta, porque às vezes a sala de aula é de uma forma e a realidade é outra, né? Então, muitos alunos até trocam de curso quando começam a estagiar, por ver, de repente, que não é o que ele imaginava.
Enfim, é esse o objetivo do estágio, né? A experiência, não um funcionário. Mas a gente sabe que existe de tudo por aí, né, gente? Então, infelizmente, a gente acaba passando por ou de exigir coisas que eles não podem, ou às vezes até colocar o estagiário para cumprir atividades que não são coerentes à profissão deles, né? A gente recebe muito isso, de empresas que de repente pedem estagiário para lavar banheiro, coisas desse tipo. Não é a atividade dele. Então a gente realmente tem que ficar muito de olho. O CIE tem um canal de ouvidoria que a gente recebe por e-mail. A gente vai até a empresa, uma equipe vai até a empresa, e não querendo fiscalizar, não é esse o objetivo, mas de orientar o gestor qual a forma adequada dele trabalhar com os estagiários. Isso a gente faz. E dependendo das vezes que que a empresa é citada por esse tipo de trabalho, a gente até descredencia. A gente deixa de tê-los como cliente, mas não aceita que isso seja feito com os estagiários. Eu já vi isso acontecer. Então, a gente tem Ana Paula. cuidado com tudo. Cuidado com o ambiente, tudo Ana. isso. Oi, pode falar, gente. É o Rogério. Eu esqueci de comentar. A minha filha é jovem aprendiz e frequenta o CIE de Barra Mansa, unidade de Barra Mansa. Que bom! Toda sexta-feira. Isso, jovem aprendiz, ele trabalha 4 dias da semana na empresa. Isso. E um dia da semana ele vai para o CIE ter aula de qualificação profissional, né, sobre a profissão que ele está exercendo. É um projeto muito lindo. Eu amo o jovem aprendiz, sabe? Eu acho que transforma eles, né? Traz maturidade, traz responsabilidade, faz toda a diferença na vida do jovem. Quantos anos ela tem, Rogério? Minha filha tem 20 anos. Então, pode ser jovem aprendiz até 24. Ela é jovem aprendiz na Zamix, aqui de Volta Redonda. Está fazendo jovem aprendiz no setor de segurança do trabalho da Zamix. Nossa, que e legal. pelo jeito que a gente tem conversado e ela comentado, tem grandes chances de ser efetivada. Tem todo o suporte do CIE e aqui eu, minha esposa e meu filho também suportando as necessidades dela na medida do possível. Sim. Ai, que bom, fico feliz, viu? Desejo muito sucesso para ela, tá? Que seja só o início de uma carreira lá. Obrigado. Tá bom? Depende deles, muito deles, mas também de oportunidade na época, né? Que o contrato acaba. Mas, se Deus quiser, ela vai ficar. Sim. Professora, Ana, eu queria... Rapidinho, só para me acabar de concluir, Amanda, novamente, sobre a parte da empresa, né, ver a rede social. Também acontece muito das pessoas colocarem memes, piadinhas sobre o emprego que está no momento, né, que está no momento, e está procurando vaga em outro lugar. Então, eu acho que isso é o maior erro que tem da pessoa, está falando mal da empresa que está no momento procurando outro emprego. Né? Eu acho que já é errado isso. Se você não está satisfeito no local que você está, sai, entendeu? Vai procurar outra coisa. Não precisa ficar, né, meio que denigrindo a imagem da empresa só por diversão, sendo que também está procurando outra coisa. Eu acho que isso é um dos maiores erros. Eu tenho uma conhecida que faz isso. Eu até comento com meu esposo, gente, a pessoa todo dia está ali botando meme que está reclamando do trabalho, reclamando. E vê a pessoa procurando emprego. Então, você vê que já é uma pessoa que... Se a empresa que ela está procurando emprego for olhar a rede social, já não vai contratar. Exatamente, Amanda. É bom senso. É só questão de bom senso. Exatamente. Se você mal da empresa que você está ou esteve, você vai falar da próxima. Porque, de repente, você não se adequou ao local, ou o local não é aquilo que você imaginava. Ok, gente, vamos para outra. Mas denegrir não, porque quando você precisou da oportunidade, a empresa abriu as portas para você. Então, é isso aí, Amanda. Obrigada aí pela contribuição. Nada.
Professora Célia Ana levantou Paula, a né? mão. Deixa eu te perguntar uma Ela, coisa. depois a Juliana. Posso falar? Esses status que as pessoas colocam nas redes sociais, ele seria como uma referência também em relação à pessoa? E o que você acha de um empregador hoje pegar referência do emprego anterior? Qual a sua opinião sobre isso? O Rogério até comentou sobre isso, né? É por isso que eu perguntei. Gente, olha só, eu estou no CIE há 19 anos, né? Então, o que a gente vê no dia a dia não tem exigência de referência. Dependendo, de repente, do cargo, se é um cargo de liderança, se é um cargo que exige uma confiabilidade maior, sabe? De repente, isso tudo faz parte do processo seletivo. De repente, é bom verificar uma referência, até acontece, mas dependendo do cargo, da empresa, se é para estágio, se é para funcionário efetivo, isso faz toda a diferença na hora desses detalhes do recrutamento. E qual foi? Teve outra pergunta também, a primeira que eu não me recordo. A primeira foi que, por exemplo, os status que os candidatos colocam nas redes sociais já serve como uma referência da pessoa. O status do WhatsApp faz toda a diferença. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente coloca no status. Tem que ter muito cuidado. Eu tenho 2 celulares, por exemplo, né? Eu tenho do CIE e eu tenho o meu pessoal. O do CIE, eu procuro colocar no status somente as coisas referentes ao CIE. O meu pessoal já nem tanto, porque eu não estou procurando emprego hoje, né? Mas, assim, se eu tivesse também, eu tenho noção de que seria aí uma ferramenta que eles poderiam utilizar para me aprovar ou não. A gente tem que ter cuidado com o que a gente divulga. Sim, é verdade. Eu acho que independente de estar procurando, mas isso é muito pessoal, né, gente? Cada um sabe de si. Sim. Eu acho que redes sociais não cabem certas coisas, sabe? Tem coisas que eu acho que não cabem em redes sociais. Mas aí depende muito de pessoa para pessoa, né? E cada caso também, né? Quando a gente está procurando, está no mercado, exposto, aberto para uma oportunidade, aí a gente tem que ter mais cuidado ainda. Verdade. Obrigada, tá? Até o caminho de ir para uma entrevista tem que ter cuidado. Já aconteceu comigo de estar no mesmo transporte de uma pessoa que ia fazer entrevista no CIE e a pessoa falando mal da vaga. Então, até no caminho que a pessoa faz de casa até o local do processo seletivo, também você pode estar sendo ouvido aí por alguém da empresa. Sim, isso é terrível, né? É terrível, porque a pessoa está ali, então, se não está satisfeito, sai e dá a vaga para outra pessoa que quer trabalhar, né? Infelizmente, acontece, a gente vê muito isso mesmo. Obrigada. Gosto muito de ver os alunos super empolgados participando. A gente acabou indo para um outro lado do mercado de trabalho. Mas vamos dar a oportunidade da Ana Paula retomar a palestra, senão ela vai brigar comigo. Eu saí aqui só depois. Eu tinha um compromisso 8h30, olha aí. Gente, aqui, só para finalizar, porque a gente já deu continuidade à palestra. Professora, pode passar, por gentileza, essa tela? Essa é a tela principal quando vocês acessarem portal.cie.org.br. E aí, passando, vai mais uma, professora, por favor. Essa aqui, quando vocês se cadastram, vai aparecer essa telinha para vocês completarem lá com o nome e tudo mais. Pode ir passando, professor. Essas são só as telas de cadastro. Essa daí, diz que você pode colocar, fazer o upload, na anterior, fazer o upload do currículo. Né? A gente tem alguns modelos de currículo para vocês verificarem, de repente, fazer seu currículo de acordo. Né? Tem prova online. Tem o Saber Virtual, que são mais de 100 cursos que estão disponíveis para os alunos cadastrados no site do CIE.
que você pode fazer da sua casa e depois imprimir da sua própria impressora. Vídeo de apresentação, você pode fazer também de 1 a 2 minutos, um vídeo bem curtinho falando quem você para que a empresa receba esse vídeo também, junto com o seu cadastro. Tem do lado como fazer esse vídeo, tem um rapaz que mostra como faz esse vídeo, como isso também é muito interessante, porque algumas empresas pedem esse vídeo de apresentação. Uma das etapas do processo seletivo é que você mande um vídeo de apresentação. E aí, quando você se inscreve no portal, você vê um desses vídeos como é. Então, vale a pena se cadastrar e ficar de olho nas vagas, fazer os cursos. Tá bom, gente? É isso, professor. E aí, o último slide diz para que você que já é cadastrado, atualize seus dados, acesse nossas mídias sociais e tenha mais chances de conseguir a tão sonhada vaga de estágio ou de jovem aprendiz. E agradeço imensamente a participação de todos vocês, a contribuição que vocês deram também. Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Muito obrigada mesmo. Agora que eu estou vendo aí a carinha de todo mundo, eu vou até dar um print aqui, pode? Com certeza, gente. Todo mundo diga X. Vou printar aqui para mandar para você, Isso aí, certíssima. Só para finalizar, a Juliana Sora fez uma pergunta no chat. Queria saber se a Ana Paula tem alguma sugestão para quem vai mudar de profissão. Como no meu caso, não tenho experiência na área de RH. Teria alguma sugestão para ter mais chances para passar no processo seletivo caso não consiga um estágio? Olha, essa pergunta é bem complexa. Porque não é fácil, eu não sei qual a profissão dela, qual será a próxima, né? Por que ela vai fazer essa transição? Tudo isso é bom que seja muito estudado, a gente não tem que sair de qualquer forma, estudar o momento certo de sair, de fazer essa transição, o local correto. Então, é uma pergunta assim, bem abrangente, porque a gente teria que saber detalhes, né? Mas, assim, eu estou super a favor de, se você está indo para uma profissão que você quer, você tem oportunidade, você pode fazer isso. Cada um sabe o seu momento, cada um sabe se pode no momento, se não pode, se tem que deixar, de repente, um sonho para um pouquinho depois, ou se pode realizá-lo agora. Eu estou super a favor da gente trabalhar naquilo que a gente ama fazer. Que não tem coisa melhor do que você trabalhar no que você gosta. A vida fica muito mais leve, a vida fica muito mais gostosa, muito mais legal. Você não precisa ficar esperando o final de semana para ser feliz. Então, eu sou muito a favor disso. Porém, nem sempre a gente pode mudar assim que a gente... Muitas pessoas não podem ter... Então, estuda o momento, mas não deixe de trabalhar naquilo que você quer, que você gosta, porque a vida passa rapidinho, né? Aproveitamento de água pluvial, você vai ter economia. Ana Paula, alguém está falando, não? Era para a gente fazer os encerramentos. Ana Paula, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição, por você ter disponibilizado um tempinho aí para estar com a gente, tá bom? Imagino que essa vida, sua agenda é cheia. Muito obrigada de coração. Quero agradecer a parceira Duda, que eu sempre chamo ela de parceira, porque ela é uma parceira. Obrigada aí por estar com a gente, pelas suas ideias, por ser tão ativa com a gente. Obrigada a todos os alunos que se disponibilizaram de estar aqui com a gente. Pessoal, quem fez a inscrição vai receber depois por e-mail uma declaração de comparecimento, uma certificação, tá bom? E eu vou colocar a gravação desse encontro lá no espaço Vamos Juntos no AVA, tá bom? Que era o antigo manual do aluno, agora é Vamos Juntos, dentro do tópico Encontro Eu Faço o Meu Sucesso, ok? Muito obrigada pela participação de todos. Não sei se a Duda, a Ana Paula querem falar mais alguma coisa. Eu queria agradecer novamente a Ana Paula
foi muito disposta, muito gentil, parceira, está aqui conosco, salientar a importância de participar desses eventos, né, dos alunos participarem. Isso vai fazer muita diferença na hora que vocês forem para o mercado de trabalho. Esse pode ser o diferencial na hora da sua contratação. Então, estejam ativos, sejam ativos, entrem em contato. Eu sou supervisora de estágio, eu vou disponibilizar o e-mail da supervisão de estágio da GD+, que vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato comigo. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês, Carol e Ana Paula. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, gente. Fiquem bem, sucesso para vocês. E contem sempre comigo, com o CIE, tá bom? A gente está sempre aí à disposição de vocês. Obrigada. Boa noite para vocês, tá? Aí. Tchau. Grande abraço, pessoal. Tudo de bom. Se cuidem. Boa noite. Boa noite. Tchauzinho. Carol, adorei, tá?